crocante a massa, quentinha. Vamos lá. Considerada uma das principais e mais tradicionais colônias germânicas em Petrópolis, a Mosela guarda um aspecto bastante próprio dos seus moradores: a capacidade de se reinventar sem deixar de honrar os seus antepassados. Entre os moselenses, assim como a arquitetura é capaz de comunicar, as receitas, trajes germânicos, praças e comércio também contam importantes histórias que ajudam a moldar sua identidade e futuro. No terceiro episódio do programa Por Petrópolis, você vai conhecer a cultura e comércio pulsantes da Mosela, que com criatividade e inovação têm sido capazes de estimular o interesse e também a participação das novas gerações. Nascido como Quarteirão Mosela, o bairro foi um dos 11 quarteirões pré-estabelecidos pelo Major Júlio Frederico Keller, à época da construção do chamado Plano Keller, que demarcou em prazos de terra a antiga fazenda do Córrego Seco. De acordo com o levantamento realizado em 1846 pelo escrivão Frederico Danck, naquele tempo o quarteirão era habitado por 56 famílias, que totalizavam 242 colonos. Havia ainda 3 brasileiros, 2 portugueses e 2 alemães. A princípio povoado por colonos vindos da região de Mosel, da antiga Prússia, pouco a pouco o quarteirão foi crescendo e sendo ocupado com expressividade no lazer, cultura e economia. O Major Júlio Keller, quando desenhou a cidade e os lotes foram distribuídos, ele criou a primeiro a área de afastamento para o trânsito futuro. Então, as casas na Mosela foram construídas todas, tomando uma distância do rio e o rio correndo pela frente. A arquitetura dos colonos obedecia, muito simples, porque eles tinham profissões muito simples, né? Marceneiro, pedreiro, etc. Então, eles mesmos foram construindo as casas. E eles, então, edificaram uma Mosela diferente dos demais quarteirões que Petrópolis possui. E o que você pode me falar sobre a inclinação do telhado da igreja de São Judas? Porque ela também tem um porquê de ter sido construída desse jeito. Primeiro, porque o edificador era um padre alemão, né? O do Frei Aniceto, que é uma das personalidades nossas aqui. Segundo, porque ele quis fazer uma capela no estilo das aldeias lá da Alemanha, que se fazia a capela e depois se botava as pessoas em volta dela. Ela tem o telhado caído porque na Europa as casas têm que ter isso por causa do tempo de neve. A neve cai e escorre. Se tiver assim, ela vai solidificar e pode até danificar muita coisa. E a Mosela sempre soube como se divertir. Ela foi marcada por alguns clubes, o Harmonia Brasileira, o Luzeiro, o Esporte Clube Veracruz, e eu queria que você contasse um pouco sobre cada um deles. O Harmonia Brasileira é o antigo alemão, nome que tem ali. Então virou. Mas aí já eram todos descendentes de alemães, então foi um clube de muita importância para o bairro e que hoje está, inclusive, em ruínas, né? O Luzeiro foi criado pelo corretor de imóveis Sebastião Lago para reunir as famílias e ali havia desfile de moda de criança, de senhoras, um baile, era uma coisa. E o Veracruz dedicou-se ao futebol. Então, aquela área da Rua Major Sérgio, aquela quadra ali, aquilo ali era o campo de futebol do Veracruz.
Ainda que localizado no quarteirão Ingelheim, antigamente esse terreno em que funciona o Serrano pertencia ao quarteirão Mosela. Para os moradores, ele é como aquele amigo, que de tão querido já se tornou parte da família. Fundado em 1915, no dia 29 de junho, mesma data em que é celebrado o Dia do Colono, o Serrano também guarda histórias que se entrelaçam com os seus moradores e que praticamente moldam seu DNA. Carlos, você integra a terceira geração da família a contribuir com a manutenção da história do Serrano. Como é que teve início esse envolvimento da família com o clube? Bem, isso tudo começou lá em 1937, quando o Serrano ainda funcionava lá no Valparaíso, no antigo campo do Terra Santa. E meu avô, seu José Hempton, foi contratado pelo clube como auxiliar de serviços gerais e começou a trabalhar lá até a saída do Serrano do Valparaíso. Meu avô veio para cá de foice e machado, de roubar árvore e abrir caminho picado aqui para poder começar a desbravar esse estádio hoje maravilhoso. E você também é encantado pelo clube e desde 1980 adquiriu o seu título e faz parte do cotidiano do clube. Isso, em 80 a gente comprou o título, eu, meu irmão, meu pai, que a gente era sócio contribuinte e a gente passou então a ser mais efetivo aqui no clube. E de lá para cá eu sempre vivi dentro do Serrano, nas discotecas aí famosas, nos bares da Furacão 2000, essa piscina maravilhosa, campos de futebol ali. Então minha infância foi toda aqui dentro, até a década de 90, quando eu passei a integrar a direção do Serrano também, já como diretor, já naquela época. Hoje eu sou presidente do conselho do clube, já atuo aqui já desde 2016, nessa função, como conselheiro e agora presidente, e eu espero que isso dure até acabar a minha vida. E para você que já vivenciou tantos capítulos da história do Serrano, para você qual que é a emoção de ver esse estádio tão bonito e tão reformado? Então, cara, isso aqui andou muito... O futebol é uma coisa que consome muitos recursos, muito dinheiro, o clube não tem capacidade, não tinha, de manter-se, então a gente fazia tudo com muito esforço pessoal, da diretoria, de pais de jogadores, de amigos que ajudavam a gente a fazer, comprar comida para o time. Mas a partir de 2016 a gente começou a ganhar uma força, tanto da Frente Azul, que veio para cá com o Dudu Monsanto, nos ajudou bastante, e agora, a partir de 2020, com a Interfute, que hoje gerencia o futebol. Fez uma reforma no nosso estádio aqui maravilhosa, uma coisa, você viu aí a nossa irrigação, o nosso gramado novo, o cuidado que a gente tem com isso aqui, o carinho com essa obra que, na verdade, começou em 1950, que isso aqui foi inaugurado em 51. Então a gente tem muito cuidado com essa manutenção hoje e mantém hoje, para a cidade de Petrópolis, para o serranista, a gente mantém isso aqui funcionando. A duras penas, mas mantém. Na Mosela não é raro observar placas que indicam que aqui tem história, seja com explicações por trás do nome de algumas regiões, a exemplo de Pedras Brancas, ou então com homenagens a figuras que marcaram o bairro. Van Dyck, um pintor holandês extraordinário, né? Ele estava no seu país na época do início da guerra e ele então não se viu seguro, e então veio para o Brasil. O Brasil era um lugar de receber esses imigrantes. Procurou um lugar para ficar e descobriu Petrópolis. Comprou um terreno, fez uma casa, continuou pintando, mas passou a desenhar e pintar Petrópolis. Alceu Amoroso Lima, ou Tristão de Ataíde, foi um grande filósofo, um grande pesquisador, veio para Petrópolis para estabelecer a residência dele por causa do clima, do sossego, da tranquilidade. Então ele veio para cá, a casa onde ele morou, onde ele escreveu os seus principais trabalhos, hoje é um centro Alceu de Amoroso Lima para a liberdade. Frei Aniceto, a preferência dos alemães pela carreira de frei, ao invés de ser padre, irmão, etc., trouxe ele aqui para Petrópolis, porque aqui tinha um convento que tinha locações para todos. Com isso, ele criou uma comunidade ali que ultrapassa a comunidade religiosa para se tornar um benfeitor. E quando faleceu, ele teve uma homenagem muito grande, porque realmente ele criou ali vamos dizer, a parte religiosa que estava faltando à Mosela.
Janine, você como petropolitana, nascida e criada na Mosela, teve a sua formação muito vinculada ao bairro. Você foi aluna e posteriormente professora da Escola São Judas e guarda muitas lembranças afetivas do bairro. Caminhadas que você fazia com seu pai pelas ruas, chegando até a Fazenda Inglesa e também algumas relíquias, como uma pedra que inclusive explica o nome Pedras Brancas. O que você pode me falar sobre essas suas vivências aqui no bairro? Bom, eu nasci aqui, né, nós inicialmente morávamos lá perto da igreja e eu com 3 anos fui para a escola, né, no Jardim de Infância Frei Aniceto e depois fui para o Colégio São Judas Tadeu. Uma lembrança que eu tenho é que eu estudava no porão da igreja, porque o prédio ainda não tinha ficado pronto. A minha turma, eu tenho assim uma lembrança muito bacana, tipo um orgulho mesmo, da minha turma ter sido a primeira a entrar no prédio novo. A gente usava uma pantufinha porque o chão era de sinteco, né? Então, assim, a minha infância, ela girou em torno do centro da Mosela. Então, eu fiz a primeira comunhão na igreja, eu brincava com as crianças da escola. Então, eu tinha muitos descendentes de colonos na minha turma, com os nomes alemães. Meu pai, ele levava a gente todo final de semana, que ele trabalhava muito, então ele não dava atenção de segunda a sexta, então compensava no final de semana. Nós saíamos explorando o bairro, então nós subíamos até ali o Batalhar, íamos até lá em cima, voltava. Nós fazíamos o caminho até o Serrano, indo até o quarteirão Ingelheim. E algumas vezes a minha mãe também, a gente ia até a Fazenda Inglesa, na cachoeira, fazer piquenique, tudo andando a pé, a gente explorava bastante o bairro. Então eu tenho assim, eu gosto muito de ser moselense, tanto que eu saí daqui, fui fazer faculdade, né, no Rio, depois eu fui morar em outra cidade e depois, quando eu voltei para cá, eu quis voltar para Mosela. Então, essa aqui é uma pedra bem branca, tirada, todas essas foram tiradas do nosso terreno. Ainda tem mais ali embaixo. Deixa eu ver, Carol. É seu? Ganhei. Bairro que se destaca por seu passado e presente no comércio. A Mosela já contou com a presença de fábricas das mais diversas, que hoje são lembradas com carinho pelos moradores. Entre elas estão a fábrica de bijuterias, tida como o primeiro emprego de muitas mulheres da região e que foi uma das precursoras no home office, permitindo que as mulheres levassem para casa caixas com material para trabalhar. Isso sem falar nas indústrias têxteis, como a fábrica de tecidos para gravatas e a pioneira na produção de jeans Feranda, além da fábrica de discos de vinil. Na Mosela, as ruas se entrelaçam e quase sempre levam ao coração do bairro, onde ficam suas praças e comércio. E é seguro dizer que esse coração se mantém vivo graças aos esforços daqueles que trabalham ativamente na preservação da sua memória. Dona Eunice, os seus 6 primeiros meses do ano são dedicados à confecção dos trajes. Como é que é essa sua rotina de trabalho? Eu trabalho assim praticamente para todos os grupos de Petrópolis. É uma correria total. E assim, eles confiam muito no meu trabalho, né? Estou acostumada já a fazer os trajes desses grupos. Então, os 6 primeiros meses mesmo, que nem você falou, é mesmo para a Bauernfest. E já teve que lidar com imprevistos? Sim. Durante a Bauer, correm aqui rapidinho, porque rasgou minha calça de couro, tem que remendar. A outra foi passar a camisa, queimou a manga da camisa. Esses tipos de imprevisto que acontece. E para você, além de participar nesses bastidores dos grupos de dança folclórica, você também tem muito prazer em participar dos desfiles. Para você, o que eles simbolizam? Simboliza eu representar, né, a colônia alemã, né, que faz parte da Bauernfest. Eu já desfilo desde as primeiras Bauer. Você não nasceu na Mosela, mas você vive o cotidiano do bairro desde 1959. Quais são algumas das suas lembranças favoritas envolvendo o bairro? Carol, quando nós chegamos aqui com o papai e minha família, a rua não era nem calçada.
Então, nós tínhamos um movimento muito bom de criança aqui na rua e alugávamos os cavalos da fazenda inglesa, descia, vinham para cá, para a gente, pique-bandeira, festa junina, tudo aqui na rua. Isso era muito bom. Meu pai ajudou muito na construção da igreja com Frei Aniceto. Então, essas recordações, para mim, não tem preço. Não tem preço. Criei meus filhos, criei minhas netas e estou até hoje nessa mesma casa. Com o passar do tempo, fui trabalhar na prefeitura e nesse meio de caminho da prefeitura, o que eu fiz? Me envolvi com a Bauerfest, que é o meu carinho, que é a minha paixão. Na Bauerfest, eu trabalho tipicamente trajado, como vocês estão vendo. Num belo dia, numa tarde, eu desço a pé. Eu não tenho isso de pegar ônibus, carro. Não, eu vou a pé pelo meu bairro afora, com maior orgulho. Eu estava descendo perto do número 395, bem aqui no início, tem um casario alto, e eu vejo debruçadinho na grade em cima uma senhorinha. E ela me faz. E eu estava do lado de cá, porque tem sol. Atravessei a rua, fui do lado de lá e fui falar com ela. Ela estava com os olhos cheios d'água, chorando. Posso lhe dar um abraço? Falei, pode, senhora, claro que pode. Por quê? Ela falou, porque eu sou criada aqui. Eu vindo a senhora descer, eu achei que era minha mãe trajada. Então, é uma recordação que eu não vou esquecer. Eu falei, não se preocupe. Todo dia, neste horário, indo para a Bauerfest, no Palácio de Cristal, eu vou passar por aqui. E olha, gente, foi praticamente, na época eram 10 dias só de festa, foram praticamente os 10 dias que ela me esperou debruçadinha na grade dela. Então é um bairro que só me traz coisa boa, sabe? É um bairro que lembro das brincadeiras na rua, eu lembro correndo atrás dos meus filhos, eu lembro correndo, brigando com as minhas netas, E eu continuo vivenciando esse bairro maravilhoso, que é a nossa Mosela. Prova de que os moradores da Mosela são capazes de se reinventar e atribuir novos capítulos à história é a Gallery 275. Esse museu de motos clássicas japonesas funciona no galpão da antiga gráfica Hang. Quando criança, o colecionador Guaraci brincava nessa propriedade. Anos mais tarde, ela se tornou ponto de encontro de apaixonados pelo assunto vindos de diferentes estados. Guaraci, esse galpão é um verdadeiro tesouro da Mosela. Você hoje reside aqui e eu gostaria que você me contasse quais outros usos esse espaço teve no passado e como é que foi esse processo de transformar um espaço inutilizado em uma verdadeira atração turística que tem recebido visitantes de diferentes estados. A gente já está aqui no museu tem mais ou menos uns 13 anos. Isso aqui antigamente era uma gráfica, né? Aquela gráfica Hang, como o pessoal conhece aqui na Mosela. A gente adquiriu em 2011, a gente entrou aqui em 2012, fizemos algumas obras, mas a história do galpão é legal, que antes de ser o Museu de Motos, era a gráfica Hang, e anteriormente foi uma fábrica de refresqueira, depois foi também uma fábrica de junta de automóveis, e foi a padaria La Fornarina. Já tenho moto há 40 anos. Essa história não é a minha formação, eu trabalhei muito tempo na GE, a parte de motores. Sempre gostei de moto, desde a adolescência, sempre gostei muito. E consegui montar um sonho de ter um museu de motos. Que a ideia era ter um lugar legal, grande, para guardar as minhas motos, que na época eu tinha umas 90 motos em 2011. Só que eu não tinha mais espaço, estava na casa do meu pai, super apertado. E com o museu aqui, com a gráfica aqui à venda, a gente deu sorte de conseguir comprar e ter as motos aqui. Mas falei, pô, o que adianta ter todas essas motos aqui e não mostrar para ninguém? Então veio a ideia, eu montei uma parceria com o pessoal de Petrópolis e a gente montou o Museu de Motos, que hoje chama-se o Gallery 275, que é aqui na Mosela. Já recebeu visitantes? De tudo que é lado. No quesito sabores, o bairro se destaca pela presença da fábrica da Helgasbrot, que em quase 40 anos de trajetória se consolidou como uma das principais empresas de pães artesanais da cidade. Descendente de colonos, Helga começou a empreender com a fabricação do tradicional pão alemão, ampliando sua gama de produtos até chegar nos favoritos do público, o brioche e o croissant. Nesse tempo todo de caminhada, a família estima ter produzido mais de 90 milhões de brioches e 50 milhões de unidades de croissant.
Helga, a história da empresa começa na cozinha da família, é transferida para um cômodo e hoje já conta com um trabalho de cerca de 50 colaboradores. Isso. As primeiras vendas aconteceram na escola aqui no bairro, não foi? Foi. E aí depois nós conhecemos o Horto, que estava sendo inaugurado, começamos a vender, eu lecionando durante semana e fim de semana vendendo pão no Horto. E nesse meio tempo, o senhor Felipe Guedon, que era vereador responsável lá pelo Horto, convidou as pessoas que lidavam com alimentos, tinha outra senhora que produzia bolos, eu e outras pessoas, para fazer o curso com um confeiteiro francês que ele trouxe da França, Messier Gerard. E eu fiz esse curso e foi onde eu aprendi a fazer o croissant, a brioche, a confeitaria francesa. Que hoje são os carros-chefes da E casa. hoje o brioche teve que ser adaptado e o croissant é a receita original, mas isso também se deve à ação do Antônio, que era meu marido, e ele tinha essa veia comercial, porque eu sei fazer e sou da produção. Então foi logo para o Rio oferecer e nessa foi ampliando. E falando em família, continuidade de legado, você hoje conta com a participação do seu filho. Isso, o crescimento, 2001, que o Alfredo voltou para Petrópolis, abraçou a fábrica, comprou a máquina que veio da Alemanha para que nós enrolávamos tudo na mão. E aí comprou a máquina que processa, acelera, né, o procedimento do croissant. Aí tivemos que fazer obra, né, para adaptar tudo. E hoje, graças a Deus, ele que toca a empresa, o pai faleceu e eu estou aqui. História ainda escrita em trabalhando. família. Isso. Olha como é que tá crocante a massa, quentinha. Vamos lá. E assim foi, até que o Alfredo teve essa coragem de fazer tudo isso aí com a gente trabalhando debaixo, né, Alfredo? Com 140 anos de história, esse casarão, que já se tornou parte da paisagem da Mosela, é conhecido por ter abrigado um dos primeiros estabelecimentos comerciais da região. O imóvel está na mesma família há 70 anos e, além de ponto de referência para quem passa pelo bairro, de uns tempos para cá se tornou ponto de parada em um novo momento de gastronomia e lazer. Laura, então esse prédio ele é testemunha de momentos históricos vividos tanto pela Mosela quanto pela sua família, não é isso? Muita coisa. A família Fontoura, ela trouxe para cá esse comércio, que primeiramente era a casa ali do lado, depois a gente conseguiu abrir para esse lado. Tanto meu avô, que já está com 94 anos, e o meu tio também, que fizeram esse movimento acontecer. Até hoje funciona o bar ali do lado. E essa casa já testemunhou muitas coisas. E meu avô me contou esses dias que em 1926, caiu um avião aqui atrás. E na época, assim, isso era algo... Avião não era uma coisa tão comum. E isso marcou muito ele. E marcou também os antigos que conhecem a Mosela. E em seguida nós conseguimos, então, a partir de 2021, com o aval dele, trazer um novo ponto de gastronomia para Petrópolis e fazer com que a Mosela fosse um novo trajeto gastronômico de lazer. Aqui, esse ponto realmente é muito especial para a gente, para nossa família, enfim. A gente sabe que os clientes também gostam bastante. Movimentado, o comércio da Mosela é reflexo de um bairro que valoriza a cultura, a gestão familiar de seus negócios e produções artesanais. É o caso do Bar do Barata, que começou como mercearia no Campo do Serrano e que ganhou projeção com seus tiragostos e a famosa roda de samba da casa, promovida há mais de 2 décadas. Há alguns anos, o empreendimento foi transferido para Mosela, conquistando uma nova legião de fãs. Barata, antes mesmo de ocupar esse espaço aqui, o seu pai já havia tido um comércio nesse mesmo local. Nesse mesmo local, vendendo quentinha para Telemar, vendendo cachaça, né? Essas coisas que mais antigas. Em 1975 era assim, uma cozinhazinha pequena, cabia uma pessoa na cozinha, tu vê, para servir 200 quentinhas por dia da Telemar, entendeu? E aí meu pai vendeu, foi embora, passou-se a vida, eu montei lá no Campo do Serrano. Fiquei 30 anos lá em cima, comecei com a mercearia e aí fui passando para bar, aí comecei a fazer uns petiscos bons, uma música boa, um samba, entendeu? E aí foi um bolinho de feijoada que, sabe, um dos primeiros em Petrópolis, hoje eu já até nem faço mais, mas o sucesso começou aí, entendeu? Como é que foi esse processo de
transformar o negócio com o passar dos anos e revitalizar o bar Amigos do Barata quando ele foi trazido aqui para Mosela? Isso aqui era um sonho que eu tinha. Eu vim aqui 2 vezes para comprar o ponto, não o imóvel. E o cara não me vendeu. Eu fiquei, aí um belo dia eu passei aqui há 2 anos e pouco atrás, estava para alugar. Eu peguei, aluguei o ponto, né? E transformei, fiz essa reforma. E hoje está no sucesso que está, porque eu tenho samba de raiz há 22 anos aqui, o que traz a casa, eu tenho música, entendeu? Um ambiente familiar, um troço muito bom. Eu vendo também almoço hoje, entendeu? Então, tudo foi em torno disso, pela paixão do meu pai, que meu pai foi dono aqui, entendeu? E foi por causa disso que transformou... Atravessando gerações. Isso aí. Hoje a gente está eu e meu filho, o Nicolas, trabalhando aí, correndo atrás, para ver se essa Mosela está muito boa, entendeu? Está um ambiente bom, graças a Deus. Na entrada do bairro, um outro exemplo de negócio que se renova com a chegada de novas gerações é a Adega do Mineiro. Fundada pelo famoso mineiro em 1979, o empreendimento conta com a participação do seu neto João, que já enfrentou incontáveis desafios como a pandemia e as chuvas de 2022 e que tem trabalhado para levar novos ares para o local. João, tem um banquinho aqui em frente que já se tornou praticamente que extensão do restaurante. Me conta mais sobre ele. Então, esse banquinho me remete muitas memórias boas. Tanto quando eu era criança, que ainda nem pensava em trabalhar aqui, com meu avô me contando as histórias, a gente sentar, admirar o prédio, como também hoje em dia em momentos bons, quando eu sento e vejo a casa cheia, me vislumbro, e como também momentos ruins, como a pandemia, a época de chuva, que a casa ficou vazia, eu sentava ali e pensava que passo que eu tenho que tomar agora, o que eu posso fazer para melhorar. Você, enquanto neto do mineiro, o que você vislumbra para o futuro da adega e também para o bairro Mosela? Então, já faz 13 anos que eu trabalho aqui. E nisso eu pude acompanhar muitas coisas. E eu vejo que para você permanecer no sucesso, você tem que estar sempre renovando, reinventando. E ainda penso em fazer mudanças na fachada. Tenho vontade de fazer um café aqui à tarde, que é uma coisa que eu não tenho muito na Mosela ainda, assim. E está sempre mudando também, criando coisas novas, mantendo também a tradição, que eu acho que não pode perder a tradição, mas acompanhando esse sucesso de estar sempre mudando e mantendo o que já tem de bom. Palco de uma história que se relaciona com diferentes gerações, a Mosela é reflexo de um passado de desafios e pioneirismos, de um presente que soube ressignificar dificuldades em oportunidades e de um futuro que certamente vai honrar seus antepassados e que não irá permitir que suas tradições sejam apagadas. Enê Guerin Dias de Carvalho. Agora, meu avô já nasceu aqui no Brasil. Tem a história do meu avô, que com os ônibus aqui, que ele tinha um ônibus. Fundou a Harmonia Brasileira também. Onde eu moro era a garagem de ônibus. Ele tinha 2 linhas de ônibus na época, que era Mosela e Presidência. Meu nome é Márcia, sou nascida e criada aqui na Mosela, tenho 57 anos. Esse chapéu começou com a Bauer Fest, né? Eu vou nela desde a primeira. E aí meu padrinho, que é português, faleceu. Eu fiquei com o chapéu dele de herança. Esse chapéu ele trouxe de Portugal em 1945. E eu fiquei com ele e com isso eu fui comprando fotos, que no caso são pins, né? Que eles falam. Desde a primeira Bauer, quando começou o comércio disso, eu venho colecionando. E ele já ganhou 3 vezes na Bauer Fest como chapéu mais enfeitado. Ele tem quase 100 botões, todo ano eu compro um novo. Eu nasci numa família que, pelos 2 lados, cultuavam muito as tradições dos seus antepassados, né? Era muito comum termos em casa o abate de porco, e minha mãe fazendo geleias, fazendo os doces típicos, né? Meu pai fazendo vinho. Tive a oportunidade de conhecer várias pessoas que, como eu, também tinham esse interesse, essa preocupação com a história de Petrópolis. Eu estou contribuindo aí no
que eu posso para a gente tentar manter vivas essas tradições da cidade no tocante à colonização alemã. Meu nome é Abel Rector. Estou caminhando por 93 anos. Eu fazia no Serrano, eu era um roupeiro, que cuidava das partes do material de esporte. Chuteiras, jogar, botar meia, botar calção, tudo aqueles quadradinhos, né? Então ali eu fazia os concertos. Me conta qual é um domingo típico do moselense. Bom, domingo típico. Começamos na missa de São Judas, comemos um pastel na própria igreja de São Judas. Depois, ou compramos um franguinho no Paulinho, ou compramos aqui no Serginho, compramos um lombinho, qualquer coisa no gênero, que ele faz costela, né? Ronaldo, todo mundo junto. Depois, não tenha dúvida que pegar esse sol, esse é o nosso domingo na Mosela. Tá atenta, né? Momento de descontração. Passinho. Prose.